Oi! Hoje eu queria falar sobre um assunto que às vezes é meio tabu, mas não deveria ser, que é custo de vida aqui em Vancouver e no Canadá. E se inscreve no canal, por favor, se você não é inscrito, já deixa um like nesse vídeo. Tem muita gente que fica meio assim de abrir, né, realmente falar quanto gasta por mês, quanto paga em aluguel por mês. Eu não tenho esse problema, pra mim não faz diferença nenhuma, eu posso compartilhar isso com vocês, né, se for algo que vai ajudar vocês nessa pesquisa, nesse projeto de Canadá. As coisas variam e como qualquer outra coisa que está envolvida aí, né, em mudar de país, morar fora, você precisa fazer uma pesquisa sobre tudo envolvendo, né, o lugar que você decidir ir morar. Então, tô abrindo, né, os meus gastos mensais com vocês para ajudar, mas não tome nada, né, que eu falar aqui como certo, como base total, né, para pesquisa de vocês. Bom, vamos lá. Aqui em casa, a gente, depois, né, de uns 2, 3 meses que a gente já tava aqui, a gente conseguiu sentar e colocar no papel, ok, quais são os nossos gastos fixos e quais são os nossos gastos variáveis e quanto esse total está dando, né, mais ou menos por mês, pra gente ter essa noção de quanto a gente pode gastar, né, quanto a gente tem que dar uma segurada e também para conseguir fazer um planejamento de quanto do nosso salário iria para pagar essas contas básicas, quanto a gente pegaria, né, dos nossos salários para guardar, para começar a fazer uma poupança, né, começar a fazer aplicações de dinheiro. E essa é a listinha que eu vou usar como base aqui no vídeo, então eu vou falando item a item quanto a gente gasta e vou entrar também aí nas variáveis, né, falar um pouquinho das diferenças que podem ter nesse gasto comparado ao que eu tô passando para vocês da minha realidade, tá bom? Bom, pensando em custo de vida aqui no Canadá, o principal, né, o que vai ser a base do custo de vida de vocês, com certeza vai ser o aluguel. Nós pagamos $1.450 no aluguel do nosso apartamento, que é um estúdio com máquina de lavar e secar dentro do apartamento, é um apartamento reformado, que fica em New Westminster, que é aí a região de Grande Vancouver, mas é longe do centro da cidade. 1.450, pensando aqui na Grande Vancouver, é o que te consegue mesmo um estúdio ou um apartamento 1 quarto longe do centro e não reformado, normalmente apartamentos mais velhinhos, normalmente sem máquina de lavar e secar dentro, por isso que esse nosso foi um achado. E o que tem também nessa base aí de valor, 1.450, 1.500, são basements, que aqui no Canadá são super comuns, que na verdade é um andar de baixo ali da casa. Então você moraria na casa de uma família, né, embaixo deles, o que às vezes é ruim, mas a gente já teve experiência muito boa em basement, então depende, né, muito da família, da casa que você estiver. Mas são esses apartamentos embaixo da casa, que daí sim costumam ser mais baratos, e você consegue até encontrar 1 quarto com den, 2 quartos, às vezes por esse valor de 1.500. Mas a melhor forma de você conseguir prever quanto você vai gastar de aluguel é já entrar aí do Brasil mesmo em sites, né, de busca de apartamento aqui do Canadá. Eu já falei, já citei alguns aqui antes, mas vou deixar aqui no link da descrição também 3 sites que eu uso para buscar apartamento aqui. Ai, é o Dago aqui derrubando tudo. Você quer aparecer? Quer atenção? E no assunto aluguel, normalmente tem outras coisas que já influenciam também esse gasto, que é, como eu citei, se tem lavanderia dentro do apartamento ou não, porque se não tiver, né, se for uma lavanderia compartilhada no prédio, normalmente tem que pagar um pouquinho toda vez que você vai lavar e secar suas roupas, então entra aí essa variável, né, de quanto você vai gastar de lavanderia por mês. Tem que ver se o prédio tem ou não, por exemplo, piscina e academia dentro, porque talvez isso influencie o fato de você fazer ou não um esporte, uma academia fora de casa, o que também vai mudar seu gasto mensal. Se esse apartamento é mais distante do centro da cidade, por exemplo, isso vai tornar ele mais barato, mas talvez você gaste, né, em um passe mensal aí de ônibus, de metrô, e daí tem que ver o quanto vale a pena, né, se os dois gastarem com esse passe mensal do metrô, se às vezes não vale a pena ficar mais perto, né, pagar mais no aluguel e menos no passe do metrô. Enfim, né, são muitas e muitas variáveis e coisas para você prestar atenção quando você pensa no aluguel, porque ele já puxa essas outras coisas com ele, né, então não é uma coisa sozinha. Aqui no nosso prédio, outra coisa que é bem comum aqui em Vancouver, não tem estacionamento incluso. Às vezes já tem, dependendo dos prédios, principalmente os prédios novos, às vezes ele está incluso no preço do aluguel e às vezes não. E daí preste atenção com isso se você pretende ter carro. Aqui em New Westminster, no nosso prédio, que é um predinho pequeno, mais antigo e tal,
é $30 por mês o aluguel da garagem, o que é baratíssimo. Mas alguns prédios novos que a gente foi visitar são em torno de 150, $200 por mês por uma vaga de garagem. Principalmente perto de downtown costuma ser esse o preço. Então, cuidado aí, né? Mais uma variável que pode entrar nessa conta de vocês. Um próximo item que também é bem comum de ser obrigatório aqui em Vancouver é um seguro apartamento, que basicamente te protege aí de coisas como alagamento, incêndio, roubo às vezes, e você não tem opção. No nosso caso, nesse prédio, por exemplo, e a maioria dos prédios que a gente viu na época, era obrigatório ter esse seguro. Isso também varia, porque daí vai do quanto, né, você quer se proteger nesse seguro. A gente fez o básico do básico, que era aí o mínimo que a gente conseguia gastar nesse item, que é $19 por mês. Um outro item de gasto aí mensal, né, gasto fixo, é a nossa internet aqui de casa. A gente paga só $50 por mês em um plano de internet para casa. Um outro item aí de gastos mensais nossos são os serviços de streaming. Como a gente não paga televisão, a gente tem aí Amazon Prime, Disney Plus, Netflix. Então, tudo isso junto dá em torno de $35 por mês. Próximo gasto mensal, celular. Isso também varia bastante aqui. Normalmente, os planos mais baratinhos de celular são em torno de $50 por mês e costumam dar aí uns 2 GB de internet. Hoje em dia, nós dois pagamos em torno de $75, $80 por mês, cada um, né, nos seus celulares, porque nós dois fizemos isso de comprar um celular e pegar um plano de 2 anos, onde a gente dá menos de entrada e continua pagando, né, durante os anos o resto do celular. Então é isso, entre $75 e $80 cada por celular por mês. Um próximo item bem grande aí de gasto mensal nosso é com o carro. Aqui no Canadá, você é obrigado a ter um seguro para o seu carro. No momento de compra, para você passar o carro para o seu nome, você já tem que assinar lá e começar a pagar esse seguro, você não tem opção. Então, pra gente, entra aí este gasto muito triste, que todo mês que cai lá que eu tenho que pagar, eu fico inconformada que eu tô pagando isso. $268 por mês no seguro do carro. Próximo gasto pra gente também relacionado ao carro, gasolina. Obviamente gasolina varia muito, mas eu acho bem barato até gasolina aqui. Eu esperava gastar bem mais com isso. Óbvio, a gente também tem um carrinho simples, né? Não é um 4x4, mas a verdade é que a gente enche o tanque do nosso carro com uns $45, $50, então realmente não fica tão caro. O máximo que a gente gasta por mês é $200 quando eu estou trabalhando muito e usando muito o carro. Outro gasto fixo aqui por mês é o plano de saúde. Tudo aqui, né, toda a saúde aqui no Canadá é pública, mas você paga um pouquinho todo mês para ser cadastrado, né, nesse serviço de saúde pública. Então, o casal fica $75 por mês. Outro gasto que também depende muito, tanto do seu estilo de vida quanto de onde você acaba morando, é o preço do cartão mensal de ônibus e de SkyTrain. Aqui em Vancouver a gente tem um sistema, né, de ônibus e de SkyTrain que pega aí toda a grande Vancouver, né, Vancouver e cidadezinhas vizinhas. E aqui em Vancouver ele é separado por zonas. Então se você tá na zona 1, que é downtown e a parte mais próxima ali de Vancouver, ou se você tá na zona 2, que já entra Burnaby e New Westminster, ou na zona 3, que chega em Coquitlam e Surrey, esse valor do cartão mensal de ônibus muda, né, aumenta. Mas aqui tem essa opção desse cartão que é ilimitado, você paga ali a mensalidade dele e pode andar quantas vezes você quiser. Para vocês terem uma noção aí, quem quiser saber o caso de Vancouver aqui especificamente, a zona 1 custa $98 por mês, a zona 2 $131 por mês e a zona 3 $170 por mês. Outro gasto mensal fixo que a gente tem é o nosso CrossFit. A gente decidiu fazer academia fora de casa, o que com certeza é um extra, né? É um luxo. A gente só começou a fazer o CrossFit quando a gente já tava os dois trabalhando e a gente percebeu que cabia, né? Cabia no nosso orçamento fazer isso. Mas aqui no Canadá, academias no geral costumam ser bem caras, CrossFit também é bem caro. Então hoje em dia a gente gasta $345 por mês, os dois, né, juntos, no nosso CrossFit. E é ilimitado, então a gente pode fazer quantas aulas a gente quiser todos os dias da semana e a gente costuma aproveitar bastante disso, porque já que a gente tá pagando, a gente vai lá sempre. Outro gasto fixo seriam as contas de casa, né? Luz, água, eletricidade, aquecimento. E isso é uma coisa muito importante de você prestar atenção quando você for alugar um apartamento.
Aqui nesse prédio a gente tem a sorte aí do nosso aquecimento ser a água e a gente não paga água. A única conta que a gente paga extra aqui é de eletricidade e ela vem de 2 em 2 meses e costuma sempre dar em torno de $60, o que seria aí em torno de uns $30 por mês para a eletricidade. Agora, quem não tem aquecimento incluso no aluguel, gente, tem meses que vem baixinha a conta, mas no inverno, que você fica sempre com a temperatura de casa, né, mais quentinha e com o aquecedor ligado sempre, tem histórias assim assustadoras aqui de vir muito cara essa conta. A minha vizinha estava me contando um caso de uma menina que acho que saiu $700, $800 no primeiro mês de inverno dela aqui. Ela nem se tocou, né, nem pensou nisso, deixou a casa quentinha, confortável, e daí 2 meses depois chegou a conta lá que, meu Deus do céu, né? Imagina você receber uma conta de $700. Que desespero. O normal, a gente perguntou para alguns amigos que moram em apartamentos, por exemplo, apartamentos ou casinhas de 2 quartos, eles pagam em torno de $250 de aquecimento no inverno. Tirando aí todos esses outros itens que eu já citei, a gente adiciona aqui mais $500 pensando em mercado e entretenimento por mês. Esse é com certeza o item mais variável possível, né? Porque depende muito se você come sempre em casa, se você faz sua própria comida, que tipo de comida você compra em casa. Se você janta fora todo dia ou almoça fora todo dia, com certeza essa conta é maior. Se você sempre sai para barzinho, restaurante, cinema, a gente é bem caseiro, ainda mais assim agora na quarentena, né? A gente tá sempre em casa. Às vezes, assim, uma vez por semana a gente vai num pub, toma um chopp, volta para casa, ou uma vez a cada 15 dias a gente vai no cinema. Então a gente é bem caseiro, nossos gastos, né, não passam aí de 500 por mês, considerando mercado e entretenimento juntos, mas depende muito de você. E aqui também é um momento onde dá para você economizar, né, o máximo possível, se você realmente está com um dinheirinho curtinho. Uma coisa importante de lembrar é que aqui gorjeta não é inclusa e as taxas também não são inclusas. Então às vezes você olha lá, tipo, esse sanduíche é $12, mas daí depois você vai ter que adicionar nos $12 uns 15% de imposto e pelo menos 15% de tip, né, de gorjeta. Então sempre assim, tomem esse cuidado, né, quando você tá se programando de quanto você vai gastar, porque sempre no fim a conta vem bem maior do que você estava esperando, porque você tem que adicionar esses 2 variáveis. Mas é isso, lembrando também que aqui em Vancouver, por exemplo, tem muitas coisas de entretenimento que você faz ao ar livre, né? Tem muitos e muitos parques, muitas trilhas para fazer, vários passeios, dá para ir para praia, enfim, coisas que você não gasta, né? Isso entra também no quesito academia. Claro que tem gente que gosta de levantar peso e tal e quer ter, né, ou precisa ter esse gasto mensal com a academia, mas também nada te impede de sair correr na rua, que é de graça, né? Por isso que eu falo, depende tudo do seu estilo de vida, né? O que você quer fazer aqui, como você imagina o seu dia a dia sendo, para daí, né, você conseguir ter mais noção do quanto você realmente precisa gastar, o que vai ser gasto necessariamente, e o que desses extras, né, desses luxos que a gente pode ter aqui quando a gente começa a se estabilizar, você vai querer ter na sua vida também. Bom, eu passei então item a item aí pra vocês, mas só pra vocês terem uma ideia, nós, como casal, gastamos aí em torno de $3.000 por mês, hoje em dia, né, na nossa realidade, considerando aí todos esses itens que eu passei pra vocês. Às vezes é um pouquinho mais, às vezes é um pouquinho menos, dependendo, né, de quanto variou as nossas contas, de quanto variou os nossos gastos no mercado, se a gente saiu ou não mais naquele mês. Mas um casal aqui com $3.000 consegue sim viver bem, né, até com alguns luxos, como eu falei, a gente tem carro, a gente vai pra academia. Então, assim, só pra vocês usarem isso de base, uns $3.000 por mês faz uma vida legal aqui. Mas, óbvio, depende muito, né? Se você precisa de um apartamento com mais quartos, ou se você com certeza precisa de carro e precisa de um seguro melhor para ter mais, né, segurança, enfim, aí pros seus filhos. Também pode variar para menos, né? Se você for para uma cidadezinha de interior, às vezes eu vejo casas de tipo 3 quartos por $1.000 por mês, o que é inacreditável, né, pra gente que tá aqui em Vancouver. Então, assim, o que importa é você saber qual a sua realidade, né? O que você quer desse seu plano Canadá, o quanto você vai ter que gastar para você garantir, né, que você não vai passar necessidade aqui, que você não vai vir despreparado, e saber que esses extras, né, essas coisas a mais,
vão depender, óbvio, do trabalho que você arranjar, né, do tempo que você tiver, e daí as coisas vão se ajeitando, né? A gente aqui nos primeiros meses ficou bem quietinho em casa, sem fazer nada demais, começando aí a trabalhar, ganhar um pouquinho melhor, a gente conseguiu adicionar alguns luxos, né, no nosso dia a dia. E é isso, né? Dê tempo ao tempo, mas espero que esse vídeo tenha ajudado aí a ter um pouquinho essa base. Coloquem essas coisas numa planilha, vejam aí um total, vão fazendo as pesquisas de vocês, né, e atualizando esses valores, dependendo da cidade que você escolher. E é isso, se ficar alguma dúvida específica ou se vocês quiserem que eu fale mais sobre um tema ou outro que eu citei nesse vídeo, deixa aqui nos comentários, não esquece de me seguir lá no Instagram também, e se inscreve no canal, por favor, se você não é inscrito, já deixa um like nesse vídeo. E é isso, até o próximo vídeo.